Neste vídeo eu vou contar alguns detalhes que os fãs do Rush não sabiam a respeito do final da banda e da morte do Neil Peart. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, o final do Rush e a morte do Neil Peart ainda são momentos muito doloridos na alma dos fãs dessa banda absolutamente espetacular. E eu tenho algumas coisas a comentar a respeito disso para você e fatos que aconteceram que vão trazer um pouco mais de luz a respeito do que realmente rolou com o final da banda e a morte do Neil Peart, infelizmente. Na verdade, a saga do Rush inteira, né? O Rush se transformou numa trindade musical que acelerou os cérebros, vamos dizer assim, por décadas, né? O Rush teve o seu último suspiro quando acabou aquela turnê, o R40, vamos chamar assim, né? Inclusive aquela imagem até então inédita do Neil Peart na frente do palco, abraçado com o Geddy Lee e com o Alex Lifeson, é um negócio completamente inédito, era emblemático desse fim, né? Muita gente, inclusive, não suspeitava que era o prenúncio do final da existência da banda, que aquilo tinha sido mostrado como um espetáculo nostálgico, em que a música continuava a ser o ponto principal, né? Mas todos aqueles shows, cara, escondiam o início do crepúsculo, vamos dizer assim, da banda para os fãs, cara. O show foi como uma espécie de ampulheta invertida, né? O setlist, ele ia voltando no tempo, né? Até chegar aos primórdios da banda, né? O que incluía, inclusive, os cenários correspondentes a cada fase abordada retroativamente na turnê, né? Relembrando os áureos tempos, enquanto insinuava o término iminente do Rush. Não era um grito de despedida, na verdade era um sussurro, era quase imperceptível, né? Era um capítulo que se fechava. Internamente, a aposentadoria iminente, não apenas do Neil Peart, cara, mas do Alex Lifeson, pairava como uma sombra e ao mesmo tempo, cara, era um apito agudo que ficava ecoando nos ouvidos dos três integrantes da banda, né? E mesmo sabendo que os fãs recusariam aceitar a finitude, vamos dizer assim, de uma das bandas que realmente foi uma das mais inovadoras da história. Afinal de contas, cara, o Rush não era apenas uma banda, cara. Era um movimento, era uma sinfonia intelectual, era um culto à musicalidade progressiva que era até meio desconectado da época. Essa turnê, a R40, foi realmente a derradeira viagem no tempo. Foi uma ode a uma era de virtuosismo, de letras complexas e de uma musicalidade absolutamente intrincada, cara, que cativou todos os fãs, né? E até quem não era fã. E esses fãs do Rush, cara, a maioria deles, eles eram meio babacas também, cara. Eles tinham aquela babaquice de que todo fã de artista pop tem. Então, no fim, cara, aquela celebração era o leito onde jazia o final da banda, cara, né? De uma jornada de décadas em que cada compasso das canções da banda era uma viagem, cada nota era uma história, cada show era uma epopeia musical, como a gente pôde perceber quando estiveram aqui no Brasil, cara. Hoje a gente sabe não apenas que os fãs, embriagados pelaquela energia nostálgica, eles de uma certa forma tentaram se agarrar à esperança de que uma reunião improvável iria acontecer no futuro, depois dessa turnê, né? E evidentemente que eles desconsideravam a realidade que era intransigente dentro da banda, cara. Só que isso também passava pela cabeça, por exemplo, do Geddy Lee, que ele tinha a sensação que ele precisava segurar aquilo como se fosse uma fumaça, cara. Uma fantasia que não encontrava eco na realidade cruel do tempo dentro da banda.
a aposentadoria de dois pilares do Rush, que era o Alex Lifeson e o Neil Peart, era o fim de uma banda, era o fim, aliás, não era o fim de uma banda, era o fim de uma era. E exatamente o fim de uma era de experimentação musical, de letras que desafiavam o senso comum, de um virtuosismo que desafiava a mediocridade que reinava no show business. Essa turnê R40, ela deixou um rastro de memórias e ao mesmo tempo deixou uma dor no coração dos fãs, né? Porque a gente soube depois que era o último suspiro de uma jornada musical. Foi um adeus sutil, mas foi implacável. Porque o Rush, com essa turnê, cara, ele não se despediu somente dos palcos, mas do próprio tempo. Um tempo onde a música sempre foi muito ousada, muito complexa e genial, cara. E esse é um legado que a gente já sabe hoje que vai permanecer intocado mesmo com o fim da existência do Alex Lifeson e do Geddy Lee. E é curioso que a gente pensa no Rush hoje como uma estrela que ainda queima intensamente, ou queimou muito, né, antes de se apagar. E evidentemente que todo mundo no futuro vai conhecer o som do Rush. Mas como eu falei, cara, essa turnê foi o prenúncio de um silêncio definitivo, foi um fechar de cortinas que encerrou, como eu falei, não apenas um show, mas uma era de encantamento musical. Eu não vou dar spoilers do que eu vou falar, tá? Mas há milhares de informações incríveis na novíssima autobiografia do Geddy Lee, intitulada justamente como Geddy Lee, a autobiografia, que está sendo lançada agora em pré-venda, uma edição limitada em capa dura, em verniz especial, vem marcador de página personalizado, vem um adesivo My Effing Life, que na verdade é o título original dessa biografia em inglês, né? Vem um paper toy do Geddy Lee. É um livro sensacional que você pode adquirir na pré-venda com um desconto incrível aqui do nosso canal. Basta que você, na hora de finalizar a compra, você coloque um cupom exclusivo Regis Lee 30, que vale até o dia 5 de novembro próximo agora, cara. E você então vai ter um desconto sensacional na pré-venda desses livros que começarão a ser entregues a partir do dia 30 de novembro. Então, não perca essa oportunidade. Clica aqui abaixo no link correspondente e na hora de finalizar a sua compra, você vai colocar Regis Lee 30 e você vai ter um desconto espetacular, o desconto de 30% na aquisição desse livro na pré-venda. Mas presta atenção, esse desconto só vale até o dia 5 de novembro agora, tá bom? Então não vacila, não perca essa oportunidade, porque você vai adquirir um livro simplesmente espetacular. E como eu falei, eu não vou dar spoiler, mas eu preciso contar para você, meu amigo e minha amiga, que a coisa toda no Rush começou a se complicar na segunda metade de 2014, a partir de uma cirurgia que o Alex Lifeson teve que fazer, cara, para terminar com as dores causadas por úlceras hemorrágicas e por complicações no estômago dele e nos pulmões, cara, que inclusive causavam a ele falta de ar e arritmia cardíaca. Nessa mesma época, uma semana depois da cirurgia do Alex Lifeson, o Neil Peart começou a pedir incessantemente uma reunião entre a banda e o empresário, o Ray Daniels, impondo, inclusive, de uma maneira estranhamente intransigente, a urgência disso acontecer, essa reunião aconteceu quanto antes. E isso deixou tanto o Geddy Lee quanto o Alex Lifeson bastante preocupados, porque o Neil Peart nunca havia feito tal coisa. Então, os dois, mais o empresário, sentiram que tinha alguma coisa errada ali. Quando eles se encontraram
na data exigida pelo Neil Peart, que foi 4 dias depois do Alex Lifeson sair do hospital e ainda sentindo dores do pós-operatório, essa reunião aconteceu em um clima estranhamente tenso. Foi então que o Neil Peart ele abriu o jogo. Ele não queria fazer turnê em 2015, porque ele queria passar mais tempo em casa, com a família, né, com a filha dele, e então ele soltou a bomba. Ele queria se aposentar. Tanto o Alex quanto o Geddy e o empresário, os caras receberam isso como um baque, cara. Eles não conseguiam sequer respirar. E depois de alguns segundos, né, em total silêncio, pareceram horas, o Alex Lifeson começou a falar que também estava pensando em se aposentar. Por causa dos problemas de saúde que ele vinha tendo nos últimos anos, né? Sem contar esse problema da operação, ele tinha uma artrite muito forte que insistia em não ir embora. Se o Geddy Lee estava chocado com o que o Neil Peart falou, cara, na hora que o Alex Lifeson falou isso, cara, então o choque foi absolutamente total. Ele quase caiu da cadeira em pânico, porque ele nunca tinha ouvido, tanto do Neil Peart quanto do Alex Lifeson, uma palavra sequer a respeito de uma aposentadoria. Para piorar ainda mais o clima dessa reunião, cara, o ambiente azedou de vez, cara, justamente entre o Neil Peart e o Alex Lifeson, quando o guitarrista falou que, como ele estava pensando em se aposentar, ele preferia fazer logo essa última turnê antes que a saúde dele piorasse. E o Neil Peart, cara, ficou irritadíssimo, como nunca tinha acontecido antes, a ponto dele ter começado a gritar com o Alex, com o dedo na cara e tudo, dizendo que aquilo era como se fosse uma chantagem emocional e o único argumento que faria com que o Neil Peart cedesse e aceitasse fazer essa última turnê, que era tudo o que ele não queria fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. O Neil Peart, ansioso, como eu falei, para passar o tempo total dele com a família e ele mesmo se livrar das dores que ele vinha sentindo, ele acabou cedendo em respeito ao amigo, que queria fazer aquela turnê pela última vez. E a meta era fazer aquilo ser uma turnê que fosse o menos dolorosa para todo mundo envolvido, principalmente o Neil Peart e o Alex Lifeson. Quando essa turnê R40 ela acabou, se eu não me engano, no dia 1º de agosto de 2015, num show lá em Los Angeles, e acabou depois de um imenso sofrimento físico da parte do Neil Peart, por conta daquilo que eu já contei, inclusive em outro vídeo aqui no canal, que os pés dele foram contaminados por fungos, por causa das botas encharcadas de água durante as viagens de moto que ele fazia entre as cidades durante a turnê. Lembra? Eu contei isso. E ele, como ele ficava com a bota muito tempo molhada, isso acabou desenvolvendo um fungo e uma infecção que os médicos depois descobriram que era uma infecção bacteriana, cara. E isso deixava o Neil Peart, cara, com dores absurdas, cara, nos pés. E isso tirava completamente a alegria que o Neil Peart sentia, porque aquela era a última turnê dele, cara. Os pés do Neil Peart, eles ficavam praticamente em carne viva, cara. E a vontade de se aposentar e viver exclusivamente para a família, né, principalmente para a filha dele, a Olivia, fez com que o Neil Peart tomasse assim algumas atitudes até então meio absurdas, cara. Para você ter uma ideia, quando a turnê acabou, o Neil Peart ele se ofereceu, né, para fazer um trabalho voluntário na biblioteca da escola onde a Olivia estudava 2 vezes por semana. Você não está acreditando? Foi exatamente isso que ele fez, cara, quando a turnê acabou.
Negócio incrível, para você ter uma ideia de como ele realmente não queria mais se envolver com música e queria se dedicar completamente à família. Pra você ter uma ideia, cara, os caras do Rush, quando a turnê acabou, eles ficaram praticamente um ano sem se encontrarem novamente. Até que um dia chegou pro Geddy Lee, pro Alex Lifeson e pro Ray Daniels, que era o empresário da banda, chegou um e-mail do Neil Peart. E o e-mail com uma notícia absolutamente terrível. Nesse e-mail, o Neil Peart avisou que ele tinha um tumor no cérebro e que ele teria que fazer uma cirurgia com urgência. Todos os outros ficaram absolutamente petrificados de medo, cara. E quando eles se encontraram depois da cirurgia do Neil Peart, cara, que os três ali se abraçaram, quase em lágrimas, né? O Neil Peart contou que na cirurgia 95% do tumor tinha sido removido. O tumor só não foi removido totalmente, cara, porque se isso acontecesse, haveria uma grande possibilidade de o Neil Peart perder completamente, ficar completamente incapaz em termos físicos, em termos de motores e coordenação e tal. Então, eles optaram por não tirar completamente, cara. E foi exatamente por isso que depois os exames mostraram que havia uma enorme possibilidade desse tumor voltar depois de um tempo. E os médicos deram ao Neil Peart 1 ano e meio de vida. Só que o Neil Peart acabou sobrevivendo 3 anos e meio, e justamente com um segredo inexpugnável a pedido do próprio Neil Peart, que esse tumor, essa final de vida dele não deveria ser divulgado de maneira alguma. Foi uma ordem do Neil Peart. As únicas pessoas que sabiam eram os pouquíssimos amigos e familiares naquele círculo íntimo do Neil Peart, que inclusive incluía o Stewart Copeland, o ex-batera do Police, que era um amigo íntimo do Neil Peart. E todo mundo que sabia, cara, aprendeu a mentir descaradamente, até mesmo para os funcionários da empresa Rush, né? E até mesmo para alguns dos familiares um pouco mais distantes. Então, aconteceu. O Neil Peart morreu no início de janeiro de 2020. Então, esses são os detalhes, cara, que aconteceram nos últimos anos entre o final do Rush, né, a morte do Neil Peart, e esses detalhes de bastidores que eu tenho certeza que você não sabia. Pois bem, é isso que eu tinha que dizer a respeito desse vídeo. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. O que você sentiu quando você recebeu a notícia de que o Rush não iria mais excursionar, né? E se realmente o Rush, na sua opinião, faz falta nos dias atuais, tá ok? E também, evidentemente, não esqueça de clicar aqui no link na descrição do vídeo para você adquirir em pré-venda essa autobiografia espetacular do Geddy Lee, cara, que eu já li os textos. Os textos são incríveis, muito bem escrito, muito bem traduzido. Tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e até a próxima.